Pedro está de saída do Flamengo, não tem jeito, não tem como jogar com o Felipe Luiz, o Flamengo não acredita mais na recuperação. Grande burburinho da manhã dessa quarta-feira, assunto desse vídeo aqui. Dá o like, se inscreve aqui em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos e nossas análises. O Flamengo acabou de vender o Gerson por 25 milhões de euros, um jogador de 28 anos. O Pedro tem 28 anos. O Pedro é ídolo do Flamengo. Porém, o Pedro está voltando de uma segunda lesão de LCA na carreira, o que eu acho que torna tudo muito complexo. E se a gente pegar o comportamento do mercado em relação a jogadores sul-americanos, jogadores brasileiros, mercado europeu, né, um mercado de primeiro nível, a não ser que a gente esteja falando de Rússia, né, enfim. Mas o mercado de primeiro nível tem buscado jogadores brasileiros baratos, jogadores jovens, muito jovens, né, pagando 40 milhões, 45 milhões por garotos de 16, 17 anos, 50, 60 milhões, mas não por alguém de 28. E com esse histórico que o Pedro tem. Então fica muito difícil imaginar que algo desse tipo surja. Porém, tá ficando difícil imaginar também o Pedro ter sequência com o Felipe Luiz no Flamengo. Os dois jogos mais importantes e que coincidentemente tiveram as melhores performances do Flamengo no Mundial, a vitória contra o Chelsea e a derrota para o Bayern de Munique, sim, Jorge, está romantizando derrota, Jorge. Não, eu acho que diante de um adversário tão poderoso, o Flamengo em alguns momentos do jogo se comportou mal, começou muito mal, muito nervoso, desatento, cometendo erro de saída de bola, tomando 2 gols em 9 minutos, mas em outros momentos do jogo, o Flamengo incomodou o Bayern de Munique, conseguiu marcar 2 gols. Então, nos 2 jogos em que o Flamengo deu o seu melhor na Copa do Mundo de Clubes, o Pedro não foi utilizado. Contra o Chelsea, um pedacinho final ali, minutinhos finais. E contra o Bayern de Munique, ele nem entra. Eu acho que está dado um recado, hoje eu estou meio cebolinha, está dado um recado muito claro do Felipe Luiz de que o Pedro hoje não se encaixa dentro da proposta de jogo que ele tem, da filosofia que ele tem. De uma marcação alta, de um time que pressione, de um time que seja agressivo, de um time que recupere a bola rapidamente. O Pedro não oferece isso por características e pela sua situação atual de retorno de lesão. E eu lembro que recentemente, numa das edições do Prorrogação aqui na TNT Esportes, eu dei uma opinião sobre a recuperação do Pedro e eu disse ali o seguinte, eu acho que com 2 meses e meio, agora são 3 quase, que o Pedro voltou dia 9 de abril, hoje é dia 2 de julho. Eu acho que com 2 meses e meio, 3 meses de recuperação, não dá para imaginar o Pedro decidindo todo o jogo, metendo um hat-trick contra o Bayern de Munique, não é isso. Mas eu acho que é o momento de esperar que se vire uma chavinha dessa recuperação, que se inicie um segundo estágio, que é o de mostrar alguma melhora na confiança, né? Em alguns momentos nesse Mundial, a bola queimava no pé do Pedro. Claramente um jogador que, pelo que passou, ainda precisa recuperar essa confiança, né? Ainda precisa se movimentar mais em campo, ainda precisa ser mais participativo do jogo, marcar os seus gols, nada dá mais confiança para o centroavante do que botar a bola na rede. E nesse momento, até esse momento, essa coisa não aconteceu na recuperação do Pedro. Eu acho que é de se festejar o fato do Pedro já ter entrado em campo 17 vezes, sempre com minutagem alternada, né? Ele não é titular absoluto, às vezes ele joga poucos minutos, mas é de se festejar o fato do Pedro ter jogado 17 partidas desde esse retorno e não ter tido nenhuma lesão muscular, o que é algo corriqueiro para jogadores que voltam de LCA. Show, excelente, acho que o Felipe foi muito prudente, inclusive na minutagem, né, nas conversas com a preparação física, com o departamento médico, excelente. Mas para o nível de exigência do futebol brasileiro, do nosso calendário, daquilo que se espera da temporada do Flamengo, se espera que o Pedro consiga, né, iniciar, dar alguns sinais de que essa recuperação já começou a acontecer. E até agora, com quase 3 meses do retorno, a gente não conseguiu ver isso. Então é uma situação delicada. Eu entendo que o Flamengo tem uma proposta de jogo, e eu elogio aqui o treinador que tem uma proposta de jogo que funcione, porque às vezes tem treinador que insiste num modelo de jogo que não é eficiente, mas por falta de criatividade, de repertório, de competência, né, uma série de coisas, ele não consegue mudar, às vezes até de peça. No caso do Flamengo, não. O Flamengo tem um modelo de jogo que funciona contra a maioria dos adversários. O Flamengo do Felipe Luiz só tem 4 derrotas. O Flamengo do Felipe Luiz tem quase o mesmo número de títulos e o número de derrotas.
né? Então, é bem sucedida a proposta, o modelo é bem sucedido? É. Então você tem que continuar apostando nele. E se você tem esse modelo de jogo e você tem um jogador importante que não consegue encaixar nesse modelo de jogo, você tem um baita de um problema. Porque nós não estamos falando do Juninho. Nós estamos falando de um ídolo, de um cara que, por exemplo, em 2023 recusou uma proposta para ganhar 6 vezes mais no Al Hilal. Um cara que conquistou o coração do torcedor do Flamengo, que fez gols importantes, que deu títulos importantes, que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros no contrato até 2027. Não é um caso qualquer. Você precisa resolver essa situação. Ou fazer dele se adaptar, ou dando tempo, respaldo para que ele se recupere plenamente, ou montando um segundo plano de jogo para ter esse cara. Uma variação que pode ser circunstancial, dentro dos jogos, ou contra um adversário específico, para ter esse cara. Meu ponto aqui é o seguinte, não dá para sacrificar um modelo de jogo que está funcionando para encaixar o Pedro? Tá bom, vamos lá. Mas também não dá para abrir mão de um centroavante desse calibre, desse porte, por mais que ele tenha toda essa problemática da recuperação ao redor dele. Não dá, eu não abriria a mão, porque a partir do momento que você coloca, parece que não é o caso, mas que você coloca o Pedro no mercado, ou quando você deixa vazar notícias assim, né? Porque se a notícia diz, o Flamengo trabalha com a possibilidade de vender, isso muitas vezes é vazado de dentro do clube com alguma intenção de provocar movimentos do mercado, né? Quando você faz um movimento desses, quando você dá um passo como esse, você está deixando manifestada ali uma intenção. E aí, a partir do momento em que isso chega no mercado, não tenha dúvida que os próprios rivais aqui, o Palmeiras já tentou o Pedro, o Palmeiras trouxe o Vitor Roque, até agora não rolou. Poderia ir para cima. O Botafogo acabou de vender o Igor Jesus. Poderia ir para cima. Eu não tenho a menor dúvida que mesmo nesse contexto, o Pedro seria disputado a tapas no mercado do futebol brasileiro. Se o Flamengo de fato não quisesse continuar com ele. Só não sei se o Flamengo conseguiria chegar a valores próximos dos do Gerson. 25 milhões de euros, 160 milhões de reais por um jogador como o Pedro, eu acho que o Flamengo não consegue vender. Nem para o mercado de primeiro nível da Europa por uma questão de perfil de contratação, como a gente já explicou aqui. Então, é complexo, é difícil. Eu acho que o Flamengo tem mais motivos para não dar esse passo do que para dar esse passo. O Flamengo pode ter uma avaliação de que não dá mais para recuperar. Não tem mais o que fazer. Não sabemos se é isso. Mas se vaza, acho que o que tem que ficar dessa história é o seguinte... Se vaza uma história como essa, provavelmente lá de dentro, alguém jogando isso para fora, é porque internamente algumas pessoas talvez tenham consolidado o entendimento de que não vai dar mais, de que ele não vai jogar com o Felipe Luiz, né? Só que aí é o seguinte, vamos imaginar que o Felipe Luiz daqui a 6 meses, 1 ano, deixe o Flamengo. O Mundial foi uma vitrine para o trabalho do Felipe Luiz como técnico. A Europa conhece e respeita o Felipe Luiz pelo que ele fez lá como jogador. Como técnico, eles não acompanham o Brasileirão e a Libertadores, né? Mas eles viram o trabalho do Felipe Luiz no Mundial. O Felipe foi elogiado no jogo contra o Chelsea. Por alguns foi elogiado pelo que tentou fazer contra o Bayern de Munique. Opa, temos esse cara aí promissor no Brasil e tal. Por que não, daqui a 6 meses, 1 ano, algum clube chegar, ligar e levar o Felipe Luiz? E aí pode chegar um outro treinador que goste de jogar com o centroavante com as características do Pedro. O Tite baseava o modelo de jogo dele inteiro do Pedro. Bola do Pedro, vai mandar o tijolo. Pedro, vou mandar o tijolo pra você aí, ó. Aí o Pedro, matava, arredondava e resolvia. Pode chegar um outro treinador que pense diferente do Felipe Luiz. E aí você abriu mão de um cara como o Pedro, pode ser que, tudo é no campo da hipótese, gente, mas entenda, esse negócio futebol, que envolve seres humanos, que dependem dos seus corpos para trabalhar e das suas mentes, ele tem uma série de riscos. Pode acontecer de daqui a 6 meses o Pedro explodir de novo, voar abaixo de novo, se recuperar totalmente, chegar um treinador que queira esse cara, e aí o Pedro não está mais lá.
É difícil, é uma decisão difícil e para somar a tudo isso tem o quesito da idolatria. É diferente do Wesley, por exemplo, que é uma figura importante que se valorizou, cresceu, talentosíssimo. O Flamengo segurou a primeira investida lá atrás da Atalanta para vender pelo dobro agora e pode conseguir uma boa venda, mas ele não tem a idolatria que o Pedro tem. Ele não tem o carinho do torcedor e não construiu a história que o Pedro construiu com a camisa do Flamengo, o que torna tudo muito difícil. Mas eu, nesse momento, não faria esse movimento. Mas pela experiência que a gente tem no futebol, pelo que a gente conhece de bastidor do futebol, isso parece plantado lá de dentro com alguma intenção. Talvez de passar algum recado. Olha, aqui a diretoria já não está apostando tanto assim numa recuperação plena. Pode ser isso, pode ser. Fiquemos atentos, inclusive, ao trabalho competentíssimo de sempre da Monique Danello, que é autoridade em assuntos de Flamengo. Ela está atrás dessa informação, eu conversei com a Monique sobre isso na manhã de hoje. Não tem nada de proposta na mesa, não chegou absolutamente nada para o Flamengo, mas a minha interpretação dos fatos é essa. Me parece o Flamengo querendo gritar para o mundo, chega mais, hein? Chega mais que tem conversa. E aí precisa ver como isso vai bater no Pedro, no staff do Pedro, né? Porque no torcedor a gente já viu que pela idolatria não bateu tão legal assim. Pelo menos em parte da torcida, né? Nunca é um pensamento unânime, até tem torcedores que veem com bons olhos uma saída. Eu não vejo. Apesar de tudo, ainda apostaria. Até porque o Flamengo é um clube saudável financeiramente. Acabou de entrar 160 milhões de reais da venda do Gerson para o Zenit nos cofres do Flamengo. Se o Flamengo é um clube que está vendendo almoço para pagar o jantar e tem um jogador com uma multa de 100 milhões de euros, que não está rendendo, que é banco, que o Felipe Luiz não aposta e que tem mercado, tá bom. Aí a gente até pensa no caso. Não é nem de longe a situação do Flamengo. Então, por essa série de motivos, eu não colocaria o Pedro no mercado. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!